Galera, talvez a vida do Brasil para entrar na OCDE, mesmo com a ajuda dos norte-americanos, não seja tão simples assim. Quer saber por quê? Então se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, galera, é o seguinte. A gente sabe que desde ontem os Estados Unidos, ele através de uma carta oficial, apoiou a entrada do Brasil na OCDE, só que mesmo assim a entrada do Brasil talvez não seja tão simples quanto a gente pensa, apesar do apoio dos Estados Unidos. Sabe por quê? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Deixa seu like que é importante, hein? Galera, vamos lá, Seguinte, como eu já tinha falado para vocês no vídeo de ontem, a OCDE é como se fosse uma organização para cooperação e desenvolvimento que promove a atração de investimentos estrangeiros e determina políticas em comuns. Só que para você fazer parte desse grupo, você precisa ter a aceitação de todos os membros que dele fazem parte. Quais são os membros que fazem parte? Eu vou colocar aí para vocês na imagenzinha. São mais de 30 países. Desses 30 países, nós temos como se fosse uma espécie de convenção, uma organização, uma patotinha ali. O que eles definem? Olha isso, hein, a burocracia. Você precisa cumprir 236 requisitos que a OCDE coloca, sendo que esses requisitos, eles são de grande maioria econômica, política e olha isso aqui, hein, olha que probleminha, ambiental. O que seria isso? Das questões econômicas, eu não vejo grandes problemas, tá? Basicamente, é controlar a sua dívida pública, medidas de austeridade, pacotes liberais, tudo que o Brasil, em conjunto, né, Bolsonaro e Paulo Guedes, está fazendo pela economia brasileira, sem grandes problemas. Acho que o Brasil vai conseguir cumprir esses quesitos sem maiores desafios. Quando a gente fala das questões políticas, sabe o que está ali determinado? Respeito à democracia, beleza. Respeito aos direitos humanos e defesa das minorias. Será que... E isso é uma coisa importante, não, professor, mas o Bolsonaro, ele respeita as minorias. Beleza, não tem problema. Você tem a sua opinião, as pessoas podem ter outras. A grande questão é, será que o mundo pensa que o Bolsonaro respeita as minorias? Será que o mundo pensa que o Bolsonaro está respeitando os direitos indígenas e também quilombolas? Porque se o Brasil não respeitar esse tipo de projeto que a OCDE coloca com o básico para ser aceito na organização, o Brasil pode não cumprir esse requisito e ficar fora da organização, mesmo com o apoio dos Estados Unidos. Mas como assim? Existem países, por exemplo, sei lá, Estados Unidos. Estados Unidos dizem que ele não respeita as minorias lá, os latinos e tal. E aí? Por que os Estados Unidos tá? Porque uma coisa é eu falar que os Estados Unidos não vai fazer parte da OCDE, os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, geopolítica, internacional do mundo, basicamente, a OCDE dá um migué e aceita eles de qualquer jeito, aceitaria de qualquer jeito, porque é importante ter os Estados Unidos. Outra coisa é o Brasil. Não que o Brasil seja desprezível, mas o Brasil, ele assim, é muito menos importante para a OCDE do que os Estados Unidos. Então, alguns países até podem descumprir um ou outros requisitos para serem aceitos. O maior exemplo, a Grécia. A Grécia está na OCDE. Vocês acham realmente que a Grécia, durante todo esse tempo, respeitou os quesitos econômicos? Realmente, a Grécia, ela controlou a dívida pública muito bem. Acho que não, né? Acho que dá para perceber o quanto que a Grécia desrespeitou as diretrizes da OCDE nas questões econômicas. Politicamente, então, essas declarações que o Bolsonaro dá, essa falta de compromisso, pelo menos na fala, né, na linguagem, na defesa das minorias, pode ser um grande comprometimento. O Brasil, por exemplo, já está sendo classificado, e aí, de novo, né, você pode pensar o que você quiser do governo. A questão é, o que parece do governo no cenário internacional? O Brasil já foi colocado numa lista, por exemplo, que não respeita a liberdade de pensamento nas universidades, não respeita mais a liberdade de pensamento nas universidades. Isso é questão política? Respeitar a democracia? Parece que o Brasil está respeitando a democracia? Talvez não. E esse aqui, com certeza, é o pior de todos, né? Que é a questão ambiental. Será que para o mundo o Brasil está preservando a Amazônia? Será que para o mundo o Brasil está preservando, por exemplo, a Mata Atlântica, os seus outros biomas? O Cerrado, o Pantanal, que teve umas queimadas ainda maiores do que a Amazônia? Acho que não. E essas declarações que o Brasil dá, a Greta Thunberg é uma pirralha, falar que, sei lá, o Macron não tem que se meter aqui, dane-se Macron. Aliás, a França,
está na OCDE. A gente precisa de autorização da França para entrar na OCDE. Sabe o que mais? Lembra do Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia que era formado, né, repasse de verbas da Alemanha e da Noruega. O Brasil, ele mudou a forma de aplicação do Fundo Amazônia e falou assim, ok, Noruega e Alemanha, vocês querem continuar investindo e indo dinheiro para ONGs e tal? Então, ó, nem preciso do seu dinheiro para fazer preservação ambiental. Desprezou, né, a Merkel e a Noruega. Sabe quem está na OCDE? Exatamente, Alemanha e Noruega. Vocês acham mesmo que França, Alemanha e Noruega, com as políticas econômicas, com as políticas ambientais, econômicas até que não, né? Mas as políticas ambientais e as políticas sociais do governo Bolsonaro vão aceitar o Brasil? Eu, pelo menos, creio que não. Então, assim, a gente está falando com muita certeza, né? O Ernesto Araújo já falou que o Trump é parceirão e tal, mas o Brasil pode encontrar, se não mudar sua postura política, seríssimas dificuldades para entrar para a OCDE. E lembrando que tudo aquilo que já fez pelos Estados Unidos, né? Abrir mão da condição especial na OMC, importar etanol, importar trigo, ceder a base de Alcântara por meio de um aluguel, enfim, uma série, ceder, por exemplo, o visto de turista, né? Entrar aqui no Brasil sem a devida reciprocidade por parte deles, tudo isso já foi feito, não volta atrás. Para não ser aceita pela OCDE pelos outros membros, isso pode ser uma inabilidade política muito grande. Talvez seja a primeira vez que as relações internacionais do governo Bolsonaro vão ser colocadas à prova. Porque muita gente aqui fala assim, xingou a mulher do Macron de feia, mito, mito. Então, tá vendo como, por mais que ele ache que a Brigitte Macron é feia, ele não pode ficar falando isso por aí, porque isso atrapalha as relações, até econômicas e políticas internacionais. Percebe por que você tem que ser até um pouco hipócrita nas relações geopolíticas internacionais? Você tem que parecer bom pro mundo. Não adianta você ficar mitando, porque isso não adianta nada. Lá na frente, nas relações políticas e econômicas, isso é um grande problema pro futuro brasileiro, hein? Belezinha, galera? Deu pra entender? Se vocês entenderem, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Se vocês acham, né, que o Brasil vai ser aceito ou não na OCDE, eu particularmente acho que encontraremos grandíssimas dificuldades. Pelo menos um cenário de 3, 4 anos aí pra gente ser aceito. Isso se formos, né? Belezinha? É isso aí.